Uma pessoa está pedindo que se fale sobre quando os nossos filhos ficam em situações difíceis, quando fazem escolhas sem nos ouvir e depois ficam perturbados. Essas almas que devem vir encarnar na Terra têm as suas vidas aqui organizadas da melhor forma possível, da forma como o karma permite ou segundo a conjuntura de almas coligadas que está naquele momento aqui. Então nem sempre é possível organizar um relacionamento perfeito entre familiares ou entre as pessoas que devem se encontrar. Porque nem sempre os raios combinam, há dificuldades kármicas do passado e assim não é muito simples, à medida que as pessoas vão encarnando e reencarnando, se organizar uma família ordenada, amorosa, harmoniosa, por causa das misturas kármicas que vão acontecendo. Então, diante dessa realidade, nós teríamos que nos lembrar que ninguém é nosso. Então, dizer o meu filho, isto não tem sentido, porque nós não somos donos daquela criatura. Não é o meu filho. Aquilo é um filho de Deus, como nós. É um irmão nosso. Nada mais do que isso. Todos somos filhos de Deus e quando há uma dificuldade kármica em lidar com alguém, com o qual nós estamos ligados, eventualmente familiarmente, é se lembrar de entregar aquela criatura a Deus, antes de mais nada. Porque Deus é que é o Pai de todos. Isto é uma ilusão dizer o meu filho, a minha mãe, isto são ilusões. Então, entrega-se a Deus as criaturas. E aí se observa que rumo as coisas vão tomando. Agora, uma das dificuldades nesse campo é justamente as pessoas se sentirem donas umas das outras. Meu filho, minha mãe, possessivo aí na frente. Então, isto é uma causa de dificuldade. Isto é uma dificuldade subconsciente mesmo. Porque quem diz o meu filho se sente dono daquela criatura, senão não colocaria o meu aí na frente. Então, isto são coisas subconscientes, são coisas que, embora não sejam conscientes, existam. E nós teríamos que, embora tenhamos que usar essas palavras, nos lembrarmos de entregar as criaturas a Deus, porque é a Ele que cabe resolver as coisas que eventualmente a nossa colaboração não pode resolver. E como se aprende a dormir? Pergunta uma pessoa. Porque ela sabe que durante o sono nós podemos aprender muitas coisas, resolver muitos problemas, etc. Então, como se aprende a dormir? Primeiro nós precisamos considerar que o sono é um período muito importante. O sono não é só um descanso, um relaxamento. O sono é a continuação da vida em um outro plano, em um outro nível. Então, quando o corpo físico dorme, nós, seres internos, não estamos dormindo. Quem está dormindo é o corpo, é o cérebro, mas não nós. Nós estamos vivos, lúcidos, em um outro plano. Então, o sono é um período muito importante e que nós teríamos que aprender a valorizar para podermos viver essas horas de sono de uma maneira evolutiva. Agora, para isso, um pouco antes de adormecer, ou antes, bastante antes, nós podemos ir entregando estas horas de sono ao nosso eu interno, ao nosso eu superior. Entregando o nosso sono, oferecendo o nosso sono para que aquelas horas sejam realmente as mais úteis possíveis, né? E que a gente possa ali, durante aquelas horas, estar vivendo coisas que desperto eventualmente não podemos viver. Então é preciso entregar, oferecer estas horas de sono para o eu interno, antes de adormecer. Mas ter consciência de que se está oferecendo isto. Outro ponto
é nós não levarmos para dentro do sono as preocupações e os fatos do dia. Então, ter cuidado, estar atento para quando está se aproximando a hora de dormir, ir se desligando das coisas do dia, das preocupações, dos fatos, dos problemas, não levar estas coisas para dentro do sono, porque isto tudo contamina as horas do sono. E se durante o sono algum assunto do dia ou da vida deve ser resolvido, se nós devemos ser lúcidos diante de algum assunto, enfim, se alguma coisa deve acontecer no sono com relação aos fatos da vida, isto vai acontecer. Não precisa que a gente leve isto para dentro do sono. Então deixa-se tudo aqui antes de adormecer. Então é assim que a gente aprende a dormir. Desligar-se de tudo. Só ficar coligado mesmo é com aquele centro interno para onde você vai naquelas horas. É assim que a gente vai aprendendo a dormir. Tem pessoas que têm dificuldades para dormir porque não fazem isto. Levam para aquelas horas todas as suas preocupações, tudo o que se passa de dia, e aí não fazem nenhuma coisa nem outra. Nem vivem as horas de sono evolutivamente e também não resolvem os problemas do dia, ficam apenas preocupados. E aí, isso são horas que podiam ser usadas de outra maneira. Se esta pessoa lê aquele pequeno manual Nossa Vida nos Sonhos, ela vai ver isto melhor. E uma pessoa pergunta se podemos comentar o trecho do livro Encontro Interno, que diz: existem pontos específicos em vossa aura que têm a função de captar, de transmitir vibrações. Então, nós, como seres, como auras, nós somos verdadeiros captadores de energia, somos transformadores de energia e depois somos também emissores de energias. Agora, isto de um modo geral. E nós temos que ter este assunto assim bem generalizado. Claro que no receber energia ou no transmitir energia, pode ser que algum ponto da nossa aura, algum centro do nosso ser, do consciente direito ou ainda outros, podem ser que as operações se deem através deste ponto. Mas não é muito importante nós sabemos que pontos são estes, porque vamos começar com a nossa atenção a estimulá-los. E aí se pode abrir algum ponto artificialmente, pela nossa concentração sobre ele. E aí então pode dar-se uma transmissão artificial, porque nós nos concentramos muito no ponto, ele ficou estimulado, ficou sensível, quando poderia não ser por aquela via que a coisa iria se dar. A gente não procura saber a anatomia destas coisas sutis, porque isto é melhor nós considerarmos o nosso ser inteiro, o nosso ser todo. Então, nós, como ser, somos captadores de energia. Nós, como ser, somos transformadores e somos irradiadores de energia. Isto é suficiente. E, num determinado momento, numa determinada circunstância, uma parte ou outra do nosso ser vai ficar mais disponível para esses contatos. Mas isto não nos deve nos preocupar. Não devemos nos ocupar destas coisas. Sob pena de nós estimularmos demais uma parte da nossa aura do que outra. Veja, a pessoa diz: quando eu estou meditando, quando fico em silêncio, eu sinto uma pressão no topo da cabeça e outras vezes entre os olhos. Isto é bom? Não, não é bom. Isto é sinal de tensão. É sinal que você está tensa. Então começa a sentir pressão aqui e acolá. Então, quando se começa a sentir pressão em certas partes, quando se está meditando ou orando, é melhor interromper o trabalho. Interrompe-se o trabalho, se relaxa, se vai fazer outra coisa,
ou se lê, se interrompe aquele trabalho até que esta tensão termine. E se isto volta, se isto fica voltando, quando você se concentra, fica tenso em algum lugar, sente alguma coisa, então é melhor orar de forma mais simples. Orar de forma mais simples, sem grandes concentrações, mais com a intenção do que propriamente com este exercício meio compulsivo. E uma pessoa está perguntando qual é o significado do estrabismo. Como se pode explicar o fato dos olhos estarem direcionados para sentidos diferentes? Então, isto pode ser resultado de uma dualidade muito insistente em vidas anteriores. Isto é, numa dualidade, se vê de uma forma e se vê de outra e não se conseguir fazer a síntese disto. Então, quando isto se torna muito insistente, isto pode, numa determinada encarnação, afetar o corpo físico. E aí, por exemplo, uma pessoa que tem 2 pontos de vista e não consegue equilibrá-los, não consegue harmonizá-los, não consegue chegar a uma síntese, se isso se prolonga por muito tempo, isto pode dar um estrabismo no plano físico. Mas não é só esta razão. Uma pessoa diz que ele não tem nenhum interesse na energia física do sexo oposto. E o que ele deve fazer? Você deve se manter em celibato. Se você não tem interesse, você se mantém em celibato. Porque às vezes é isto que a pessoa está precisando durante uma vida ou durante um período. Então o eu interno procura fazer com que aquele interesse não exista ou que seja redimensionado. Então quem não tem interesse por isto, não deve fazer nada. As coisas são muito simples. Para que complicar, não é? Complicação enorme. E uma pessoa estava estudando o livro Hora de Crescer Interiormente. E quando ela leu o capítulo Limpando Estábulos, do mito de Hércules, ela sonhou que estava desobstruindo um córrego para que a água passasse. E a água era límpida e passou a correr livremente. Então ela quer saber se este sonho foi um reflexo da leitura ou se este sonho não tem tanta importância. Bem, o sonho não foi só um reflexo da leitura. Se você estava desobstruindo um córrego para que a água passasse e a água fluiu e passou, isso foi um trabalho interno que você fez sobre você e que aconteceu. E que no sonho ele tomou esta forma, no sonho ele se apresentou com estas imagens, talvez porque você tivesse lido o capítulo Limpando Estábulos. Então aquelas imagens de Limpando Estábulos foram usadas pelo seu eu interno para te transmitir uma situação que estava acontecendo. Pode sim serem usadas imagens de um livro, logo depois que a gente o lê, para se formarem os nossos sonhos. Pode ter a ver com o livro e pode não ter. Agora, ela pergunta se os livros podem evocar sonhos. Sim, claro, porque você quando está lendo um livro, se você se concentra naquele assunto, se você se dedica àquele assunto, você vai formando contatos dentro de você, de muitos planos, de muitos níveis, e aquela leitura pode evocar em você certo tipo de sonhos. Pode sim ser evocativo. Por isso é que a gente precisa selecionar o que lê. E uma pessoa disse que leu no tibetano que uma das ilusões mais comuns é a gente achar que está ocupado. A gente está muito ocupado. E o tibetano diz que isto é uma das ilusões mais comuns. De fato, é uma ilusão a gente achar que está ocupado. Porque quando nós somos chamados para uma tarefa evolutiva, aquilo está incluído no nosso tempo interno. Então nós temos um tempo interno. Existe um tempo no nosso interior, muito diferente deste. Este é um tempo que tem relógio
e que diz respeito aos movimentos da Terra em volta do Sol, os movimentos da Terra em volta de si mesmo. Este tempo externo é um tempo material. Depois nós temos um tempo interno, que não é bem este. No tempo interno, nós podemos viver rapidamente coisas que aqui necessitam de anos. É tempo também, mas é um tempo diferente. Então, no nosso tempo interno, nós temos capacidade de estar a tempo na ordem das coisas, quando recebemos uma tarefa. Se a tarefa veio de dentro, há tempo interno para aquilo. Os problemas começam quando a gente não consegue ajustar este tempo interno com o relógio. Mas isto não é por causa do tempo interno e nem por causa do relógio. Isso é uma falta de ajuste nosso. Nós temos que aprender a ajustar isso. Ajustar o tempo material com aquilo que é o tempo que a gente dispõe internamente para viver e para realizar as coisas. O tempo externo é fixo. O tempo externo, ele tem leis materiais, ele é representado fisicamente pelo relógio, pelo dia e pela noite, mas principalmente pelo relógio. E este tempo externo é inexorável, isto não para. Então, isto é um mecanismo material que nós precisamos aprender a lidar com ele. Aprender a lidar com ele é nós, flexíveis como somos no nosso tempo interno, temos que nos ajustar a esta materialidade. Então, no nosso tempo interno, há sempre um meio de contato com isto, de forma que as coisas se ajustem. E nós temos que aprender a fazer isto. Temos que considerar que no nosso tempo interno as coisas vão num ritmo, mas que aqui as coisas têm um outro ritmo. E nós temos que, enquanto estamos encarnados e conscientes aqui no tempo externo, temos que aprender a juntar estas coisas. Temos que aprender a equilibrar estas coisas, a fazer esta ligação. Quando nós aprendemos isto, nós vamos ver que as menores coisas nós fazemos muito mais rapidamente do que fazíamos. Fazemos tudo a tempo e hora, não há atrasos, não há problemas. Quando nós ajustamos esses dois tempos, ajustamos essas duas coisas. O tempo interno, como se viu, ele não é mecânico. Então, ele se ajusta, ele organiza as coisas, ele é flexível. Ele não tem estas horas que passam, esses anos, esses minutos, é um outro tempo. Você sente que ele está decorrendo, mas que ele é completamente flexível. E cheio de surpresas para nós. Cheios de surpresas, porque nós podemos pensar que não vai dar tempo para fazer uma coisa e de repente entra aí o tempo interno e a coisa é feita que parece mágica. Então existe aí sim uma possibilidade disto entrar, disto se coligar. Agora, quando o nosso cérebro e a nossa mente permanecem tranquilos com respeito a isto é, quando a nossa mente não se afoba, porque vê internamente um certo ritmo e aqui não pode aplicá-lo, preciso que a mente não crie conflito com isto. Que a mente se solte, que a mente reconheça o ritmo interno e vá fazendo as coisas ordenadamente, vá fazendo as coisas harmoniosamente. E aí ela vai ver o milagre. Aquilo que parecia que não dava tempo, não só dá, como sobra tempo. Então dizer estou muito ocupado, isto é ilusão de quem não sabe lidar com este tempo, porque há tempo para tudo, se a tarefa é interna, se a tarefa é evolutiva e se a tarefa é legítima. E nós podemos ver o quanto o tempo é flexível, o tempo interno. E o quanto ele, entrando no outro, ele permite que certas coisas aconteçam num ritmo muito diferente. Você não está fazendo as coisas com pressa, mas a coisa flui, termina, sem você ter se apressado.
Isso é porque você aprendeu a usar o tempo interno, você aprendeu a introduzir o tempo interno aqui. Isto fica complicado porque as pessoas se preocupam, se apressam, né? As pessoas se colocam numa posição material diante do tempo. Então, por que eu devo pensar que em 40, 45 minutos não se pode aqui estudar um tema complexo? Eu não devo pensar isto. Porque se pode estudar um tema complexo até em 5 minutos. Agora, se eu acho que vou precisar de 2 horas, de 3 horas, para falar nos 7 raios, para falar nos planetas, aí eu perturbei tudo. Aí eu coloquei um ritmo mental aí dentro do tempo e o tempo interno não pode se ajustar com o tempo externo. Porque no tempo interno nós podemos colocar uma nota, uma energia, uma ênfase no expressá-lo, que ele mude o tempo aqui. Mude o tempo aqui no sentido de torná-lo mais abrangente, de torná-lo mais amplo. Então, em 1 hora, pode-se trabalhar coisa que se levaria meses. Porque o tempo interno entrou aí. O tempo interno é síntese. O tempo interno é puro. O tempo interno não é divagação, não é dispersão, não é repetição. Então, é preciso aprender isto. Mas, para aprender isto, nós temos que nos concentrar, temos que olhar lá para dentro, temos que ver quanta coisa acontece que não é material quando nos dedicamos à nossa vida interior. Basta que a gente se volte para dentro, a gente já vê que muitas coisas começam a acontecer na nossa consciência que aqui fora levaria muito tempo, muitos estudos para se dar e assim mesmo com dificuldade. Precisava uma pacificação geral com este assunto do tempo. Pacificação geral. Vocês veem, por exemplo, tempo externo. Indivíduos que têm muito mais idade física do que nós e que não se sentem velhos. Não se sente, o tempo dele é outro. E esse tempo outro pode até influir naquilo que é físico. Influi, porque ele não fica cansado, ele não fica desmemoriado, indisposto, como quem tem a mesma idade. Por quê? Porque ele não está identificado com aquele tempo. Ele não está identificado com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, 100 anos. Ele não está identificado com isto. Ele está vendo o tempo que ele tem para viver, o tempo que ele tem para fazer as coisas, para desenvolver, o tempo interno. Então isto vai se ajustando. E o tempo externo e esse tempo material vai ficando bastante adaptável também, embora seja muito rígido de acordo com o relógio. O relógio continua no seu ritmo, mas nós vivemos mais dentro daquele ritmo, mais do que muita gente, por causa de nós estarmos considerando esse tempo interno. Estamos considerando o nível interno em que as coisas também se dão. E aí isto vai fluindo, vai influenciando o tempo físico, vai influenciando a nossa ação física. Então dizer estou muito ocupado é uma ilusão, porque você não soube usar o tempo, você não soube lidar com isto. Você começou a lidar com o tempo externo, com as coisas externas, sem se concentrar lá dentro. Sem chamar o ritmo interno para dentro daquilo. Você esqueceu isto. Então as coisas se atropelam. Você está sempre ocupado, que é uma ilusão. É uma ilusão. É que você pensa que o tempo é só esta coisa material. Não, não é só isto. O tempo está lá dentro também, é outra coisa, outra dimensão, outro ritmo. E precisa aprender a juntar esses dois. Juntar o material com este. Aí ninguém está ocupado. Todos estão agindo, todos estão encarregados de uma coisa, vem uma coisa depois da outra, e as coisas trazidas pelo tempo interno chegam na hora certa. Não há ninguém muito ocupado. Gente muito ocupada, que não pode dar atenção para nada, são pessoas que não estão colocando o tempo interno dentro da sua vida aqui externa. Pessoa diz: vejo a necessidade de colaborar com a harmonia geral.
Como fazer isto? Nós não podemos colaborar com a harmonia geral se não estamos fazendo harmonia em nós. Nós temos que fazer harmonia em nós mesmos. Isto é que é o assunto. Nós temos que nos harmonizar, temos que estar harmonizados. E aí nós vamos colaborar na harmonia geral. Quando nós somos harmoniosos, por onde nós passamos, nós vamos harmonizando as forças. Porque as forças são onipresentes. Forças involutivas, forças contrárias, forças em conflito, forças também em harmonia. Nós vivemos num campo de forças. E por onde nós passamos, nós influímos nisto. Então nós não precisamos ter consciência de que forças jogam no ambiente, que tipo de forças estão ali. Você se põe em harmonia e entrando ali, você vai mexendo com aquilo, você vai harmonizando aquilo, você vai colocando aquilo em certos lugares. Mas é a sua harmonia que vai fazer isto. Então você tem que estar buscando a sua harmonia, porque aí por onde você passar, você vai fazer harmonia. A harmonia que é possível fazer. E isto é muito importante hoje, porque hoje está tudo muito tumultuado, muito caótico. Então, mais do que nunca, nós teríamos que estar harmonizados. Teríamos que zelar pela nossa harmonia. Porque aí, onde passamos, estamos trabalhando. Por onde passamos, estamos servindo. Não precisa nem saber o que está acontecendo ali, nem ter consciência disso. Você está harmonizado, você entra ali, você harmoniza as forças. As forças que estão no ambiente. E aí, se as forças daquele ambiente se harmonizam, vão ficando ajustadas, umas às outras, vão se fundindo, vão se resolvendo, ali tudo vai se tornando harmonioso. Vocês podem ver isso se observarem a todo momento. Se vocês entram num lugar onde as pessoas estão agitadas, vocês veem uma cadeira fora do lugar, ela não tem muita presença. Mas se ali dentro tem pessoas harmoniosas, uma cadeira fora do lugar, fica uma dissonância ali dentro, você entra e vê logo. Porque ali há harmonia, as pessoas estão harmonizadas. Então até os objetos você os vê fora do lugar, se eles estiverem. Eles dizem que não é o lugar deles aquele, porque ali há uma harmonia, ali existe uma harmonia. Zelar por essa harmonia é você estar com isto presente, é você querer fazer isto e você ter isto como uma das suas prioridades, porque isso é a contribuição que você dá ao mundo direta. Onde você está harmonizando ou não. Então é um serviço isto. Você não precisa saber de nada, você estiver harmonizada, você entra aqui e já coloca tudo em harmonia, já vai harmonizando. Pessoas que não estão harmonizadas, pessoas que estão em conflito, a sua presença vai ajustando isto tudo, vai irradiando isto tudo. Esse é um trabalho, é um serviço permanente nosso. Os animais sentem muito isto. Quando tem uma pessoa não harmoniosa, o animal logo sente. Os pássaros, os cães, os gatos saem até de perto, os cães vão para longe. Porque eles sentem o jogo de forças, eles sentem que as coisas balançam, que as coisas não estão equilibradas quando entra alguém. Ou podem também sentir o contrário, aí eles se aproximam. É sinal que está harmonioso. Certos animais são um termômetro para isso. Nós falamos de necessidade de harmonia, né? Falamos de necessidade de equilíbrio, mas isto é um longo caminho. Isto é um longo caminho e que passa por uma coisa que parece que não tem nada a ver com isto, mas tem. Que é nós respeitarmos a época da polaridade feminina do planeta. Porque a presença da polaridade feminina deve ser confirmada e fortalecida no planeta neste momento. Senão, não tem como haver harmonia. Harmonia de polaridades no planeta. Então, este reconhecimento da polaridade feminina, isto não vai beneficiar só as mulheres. Não só as mulheres vão ter oportunidades se a polaridade feminina vai se manifestar.
Mas isto vai promover o equilíbrio planetário, porque uma das razões do desequilíbrio planetário foi a longa etapa da polaridade masculina, em detrimento da outra. Então, se nós não temos esta consciência de que este é o momento da polaridade feminina, nós não conseguimos colocar nada em equilíbrio. Porque o equilíbrio planetário neste momento está também baseado nesta polaridade, que deve se manifestar, que deve se desenvolver e que deve atuar. E para a evolução dos nossos contatos, do nosso relacionamento com os nossos irmãos do espaço, com as naves, com tudo isto que circula pelo planeta neste momento, a polaridade feminina do planeta é muito importante aí. Porque para receber tudo isto de especial que vem do espaço neste momento, precisa que a polaridade feminina do planeta esteja bem ativa. Porque é a polaridade feminina que é receptiva. Então, se nós não reconhecemos isto, e se nós ficamos naquela antiga ideia ou naquele antigo sistema que é a polaridade masculina, a que dirige, que é a polaridade masculina, a que vê, que a feminina não é assim, que a feminina é outra coisa. Enquanto nós tivermos este resíduo da época passada, em que a polaridade masculina era a mais proeminente, não pode haver equilíbrio, não pode haver harmonia. Para haver harmonia, então, num ambiente, precisa que naquele ambiente essas polaridades estejam pacificadas. Então, num ambiente misto, precisa que as polaridades estejam pacificadas. Claro que existe uma tradição de não estarem pacificadas. Vocês veem? Mesmo que as pessoas não tenham consciência, elas estão em antagonismo uma com as outras. E não sabem por quê. São as polaridades. Porque um é masculino e o outro é feminino, então ali cria-se um antagonismo. Por falta desta ligação, por falta desta consciência nova, da nova polaridade que está aí. E tem pessoas que têm este conflito mesmo dentro delas. Mulheres em corpos femininos têm conflito com a polaridade feminina. Basta que ela tenha uma alma masculina e ela está num corpo feminino para ela entrar em conflito com ela mesma, ou vice-versa. Basta que ela tenha uma alma feminina, está num corpo masculino, ela cria os maiores problemas com ela mesma. Este conflito de polaridades, isto é muito importante termos presente, porque é desta harmonia, é deste equilíbrio entre as duas polaridades, a consideração de ambas por igual. A polaridade feminina está para fazer uns certos serviços, a polaridade masculina outros serviços. E para nós fazermos todos os serviços, nós precisamos ter essas polaridades em paz, ter essas polaridades unidas, dentro de nós também, porque nós podemos ter uma na mônada, outra na alma, outra no corpo. Então precisa que isto esteja harmonioso, precisa que isso esteja pacífico em nós, para se poder realizar realmente a harmonia. Quem tem dificuldades com a outra polaridade não pode ser harmonioso. Não pode, mesmo que ele faça tudo para se harmonizar. Aqui é uma questão de polaridades. Ele tem que estar em paz com as duas. E não tem que fazer predominar neste equilíbrio a polaridade do corpo físico. Porque não tem que predominar, nenhum corpo tem que predominar. As polaridades têm que se unir. Nós temos que, no fim, acabarmos sendo andrógenos. Não sermos nem masculinos e nem femininos. Nós temos que ser andrógenos. Quem sabe quando, não? Mas, para isso, precisa que essas polaridades basicamente não estejam em conflito em nós. Então nós teríamos que realmente, se queremos ser harmoniosos, como esta pessoa quer, precisa harmonizar este homem e esta mulher dentro de si. E não se deixar levar por aparências, como muita gente se deixa levar pela aparência do corpo físico, ou se deixa levar por algum traço do temperamento, que é mais uma do que a outra polaridade. E nós temos polaridades em diferentes níveis. Trata-se realmente de ajustá-las, de harmonizá-las e, se possível, de fundi-las para se poder usar uma e outra
no momento adequado, no momento em que o planeta precisar. Nós precisamos harmonizar as polaridades. Então, se você tem algum traço que você ache que é masculino, você o acolha. Você o acolha porque, juntando com seu traço feminino, natural, do seu corpo, aquilo vai te fazer mais harmoniosa. Porque uma coisa só feminina, uma coisa só masculina, é um pouquinho unilateral em certos momentos. Então precisa que haja harmonia entre essas polaridades. Harmonia. E não ficar muito presa à mentalidade masculina, à mentalidade feminina. Soltar todas estas coisas. Porque a polaridade é outra coisa. Outro sistema de se expressar. Bem, esse equilíbrio é muito necessário. Esse equilíbrio é muito necessário porque tudo isto, esta divisão entre homens e mulheres, é claro que se vai respeitar o corpo físico de um ser que é feminino e o outro que é masculino. Isso tem características, mas isto não tem que gerar oposição. Isso não tem que gerar diferenças, porque são coisas específicas de polaridades que devem se unir um dia. Quando formos andrógenos, o que seremos? Homens ou mulheres? Nem uma coisa nem outra. Estaremos acima destas coisas, dessas divisões. Estamos com isso sintetizado. Podemos estar no universo muito mais livremente. Bom, tudo isto gera muita oposição no campo mental. Principalmente se o mental tem a polaridade masculina. Se tem a polaridade feminina, já é um mental mais receptivo. Mas se tem a polaridade masculina no mental, então certas coisas podem gerar muita oposição. Observou-se que nem sempre as mulheres têm ajudado nisto. E isto é uma reflexão que se coloca, porque para nós estarmos em harmonia com as duas polaridades, as mulheres têm que ajudar nisto. Veja, logo que começou este movimento na Terra e que a hierarquia apoiou este movimento, o que aconteceu? Se criou o feminismo, Liga de Mulheres, quer dizer, todas estas coisas, que é a mesma coisa que os homens faziam. Onde se viu fazer movimento feminista? Isto é o mesmo que fazer movimento masculista. O que significa feminismo? Liga feminina, movimento feminino, o que é isso? Então houve aí um engano inicial. Se não fosse este engano do feminismo, a coisa estaria muito mais avançada, a coisa estaria muito mais equilibrada com tantos anos que se passaram de consciência desse trabalho. Então nós temos que ajudar neste sentido, não é? Vendo as almas e não ficar vendo se estamos diante de homens ou mulheres. Estamos vendo as almas que nem sabemos se aquilo é uma alma feminina ou masculina, porque ela não está visível, podemos não ter esta visão. Então, se nós começarmos a lidar com o outro como alma, nós vamos ser facilitados. Porque por mais que você queira lidar com o outro harmoniosamente, ali está sempre uma figura masculina ou sempre uma figura feminina. Isto vai te invocar todas estas dificuldades. Porque um teve dificuldade com o pai, a outra teve dificuldade com a mãe. Então, quando vê um homem, ela teve dificuldade com o pai, ela não sabe, mas ela projeta tudo do pai ali. E aquele pobre homem recebe todo esse esgoto, que foi a vida dela com o pai. Então, isto é uma coisa que precisa realmente terminar. E não termina se você fica vendo como personalidade, se você fica vendo como ser externo. Não termina. Precisa ver como alma o outro, porque você não tem acesso para saber se é alma feminina ou masculina, e aí tudo se harmoniza, tudo se equilibra. É ver o outro como alma. E aí você começa a transcender esta dificuldade do corpo físico, que alguns têm muita dificuldade com isto. E não sabem. Não sabem porque são coisas que estão no subconsciente e não sabem. Eu pude fazer essa experiência, mas pessoas que pensam que têm dificuldade comigo, não é por isso, não é isso, é porque têm dificuldade com o pai.
E ela não sabe. Ela não sabe a profundidade da dificuldade que ela tinha com o pai. Então olha para mim, tem dificuldade comigo, porque eu estou num corpo masculino. E vem aquela onda, sabe? Então precisa que nós transcendamos estas coisas. Não fiquemos com as polaridades aqui. Isso é para ser unido, isso é para ser harmonizado, porque senão não se pode criar harmonia. Fica bem complicado criar harmonia. Isto não tem nada a ver com sexo. Agora, se tem sexo aí, então são outras coisas, mas não é isto. Isto não tem nada a ver com sexo. Isto não tem nada a ver com sexo. Nós estamos falando em nível de polaridades. Quem compreende deve fazer. Não pode esperar que o outro compreenda. Você tem que usar aquilo que você compreende, porque aí você vai ajudá-lo a se sentir, a se perceber. Então, as mulheres não devem fazer o que os homens fizeram na outra etapa, que eram mais ignorantes do que hoje, então fizeram. Mas hoje nós não estamos mais naquele nível de ignorância. Então hoje nós podemos compreender que é o momento da polaridade feminina, mas quem está consciente na polaridade feminina não deve pretender que aquela prevaleça, como os homens fizeram. Os homens, na polaridade masculina, fizeram com que os homens prevalecessem. É há pouco tempo que as mulheres estão em certas posições, há muito pouco tempo. Os homens fizeram, os homens quero dizer, aqueles que estavam encarnados naquele momento, como homens, aqueles fizeram da sua polaridade uma preponderância. Esse erro não deve acontecer agora, porque a consciência já está mais ampliada. Então, quando se diz que é o momento da polaridade feminina, não quer dizer que as mulheres vão fazer o que os homens fizeram, isto é, preponderarem. Não, não. É o momento da polaridade feminina para todos. Isso não tem nada a ver com sexo. Se é o momento da polaridade feminina, todos os que estão em corpos masculinos aqui dentro estão também desenvolvendo esta polaridade que eles têm em algum nível do ser. Então não há predominância de mulheres. Há polaridade feminina em desenvolvimento. Isto não quer dizer preponderância da mulher, como foi a preponderância do homem. Por equívoco, hoje já não somos tão ignorantes mais. Nós todos, né? Homens e mulheres, não somos mais tão ignorantes. Então não confundamos a hora de uma polaridade com o predomínio daquela polaridade. Inclusive, a polaridade feminina, sendo sensível, sendo inclusiva, sendo intuitiva, ela vai perceber que não deve se sobrepor ao outro, à outra polaridade. Ela tem muito mais condições de fazer isso do que o homem, como característica. Então, a polaridade feminina não deve hoje querer preponderar, como a outra preponderou. A polaridade está aí, a polaridade hoje está desenvolvendo, mas incluindo a outra, se harmonizando com a outra, trabalhando com a outra. Isto é muito importante. Por isso é que as ligas feministas e movimentos feministas foram muito prejudiciais, porque começaram a fazer diferenças. Justamente a polaridade feminina, que é intuitiva, não tem que fazer diferença. São duas as polaridades. E ela, que é tão intuitiva, não vai querer predominar sobre a outra. Vai dar campo para a outra, trabalhar com ela, se unir com ela. Isto é uma diferença muito sutil e que agora tem possibilidade de acontecer com as mulheres. Assim, o planeta também tem as suas polaridades. E a polaridade feminina do planeta também está bastante evidente. Tanto assim que você vê a acolhida que o planeta tem dado para as forças extraterrestres. Não podia haver forças extraterrestres aqui ajudando o planeta se o planeta não acolhesse. Porque o planeta, como ser, pode recusar estas coisas. Então, o planeta acolhe tudo isto. Então, é possível uma maior interação com o espaço. É possível um maior intercâmbio com o espaço. Hoje, o planeta acolhe muitas forças do espaço. E por isso estamos com a consciência mais desenvolvida, porque estamos sendo muito ajudados, não? Por irmãos, por seres e por energias
que vão muito além deste sistema planetário. O planeta também acolhe isto. Na hora de crescer interiormente, você tem exercícios para fazer isto com a sua mente. Então, a polaridade masculina ficou muito identificada com o poder. E a polaridade feminina não deve incorrer nesta mesma tendência, por ser agora a mais proeminente. Isto tem que ser resolvido. Não, não. O homem tem uma forma de exercer poder e a mulher tem outra forma, mas a mulher também exerce poder. Tudo exerce poder. Poder é o primeiro raio. Quem tem o primeiro raio tem a capacidade de exercer poder, seja homem, seja mulher. Mas aí é preciso saber lidar com esse raio, saber lidar com esta energia. Transcendendo esse assunto das polaridades, você não dividindo muito as coisas, muitas coisas vão se unindo. Muitas coisas vão se unindo. Nós podemos olhar um pouco no glossário ou no Hora de Crescer Interiormente, aquelas pequenas tabelas de características masculina e feminina, e trabalharmos. O que ali se pede é que você trabalhe aquela que em você está menos desenvolvida. Não tem nada a ver com sexo isso, é questão de consciência. Claro que existem resistências mais ou menos conscientes para que se permita, né, que esta outra polaridade se desenvolva. Existem muitas resistências. E quem está nesta polaridade conscientemente está também influenciada pelo passado, em que a mulher foi submissa, em que a mulher foi considerada inferior. Então isto tudo ficou muito presente nos seres, né, subjetivamente. Mas agora a própria mudança da polaridade no planeta inteiro vai reverter este assunto. Vai reverter, e mais experiente que nós todos já estamos, não? Vai reverter e vai ser harmonioso.